Olá, povo de Deus, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando nesse programa, mais um programa sobre espiritualidade, caminho a percorrer. Seja bem-vindo, vamos aproveitar muito daquilo que vamos aprofundar, conversar sobre hoje. O tema de hoje é espiritualidade do agente de pastoral. Seja bem-vindo, e para isso nós chamamos e convidamos o Luiz Henrique. Ele mora em Jacareí, fez um caminho longo, caminho a percorrer, chegando aqui na casa paroquial. Agradeço muito a sua presença aqui, e ele tem uma gama de participação. Na sua humildade, eu conheço muito bem, na sua humildade, uma participação em nível nacional, em nível também da diocese. Depois você vai se apresentar melhor. Eu vejo que, mais importante ainda, ele é o esposo da Sandra, pai de 3 filhos, e tem duas filhas e 3 netos. Tá mesmo? Seja bem-vindo, muito obrigado. Depois você se apresente aí e vai aprofundar qual a sua participação, sua presença também em nossa igreja. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Padre. É um prazer falar com todos vocês, falar contigo, com quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Uma alegria, né, por ter essa oportunidade de falar com o seu público, que só cresce. Eu acho que isso que é bacana. Uma das funções dele, é ruim falar essa palavra, mas vamos dizer, né, mais popular, né, é junto com o CNLB, o Conselho Nacional de Leigos do Brasil. E justamente por isso que eu o chamei aqui, sabe? Além de ser o coordenador da melhor comissão sociopolítica, trabalho também na escola Fé e Política, etc. Ele, então, representa a nossa diocese pelo mundo afora, aí, junto com a Igreja Nacional, né? Então eu convido você para um momento de silêncio, para que nós possamos perceber a presença amorosa de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O que mais você faz mesmo? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, cara. O que mais você faz? Eu faço várias atividades, né? Muitas delas estão relacionadas entre si, me concentro muito na área de fé e política, e essa minha inserção nessa área acabou me levando também ao campo da ação no organismo do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é o conselho que representa os leigos e leigas a nível de Brasil, um dos 6 organismos da CNBB. Então eu atuo tanto na área de fé e política, como especificamente dentro do organismo, a nível diocesano, a nível de regional sul, que compreende o nosso estado de São Paulo, e a nível de Brasil. Pois é, deixa eu beijar seus pés, viu? E as suas 2 filhas, o nome delas é? Caroline e Fernanda. E os netos? E a Natália são as minhas filhas. Sim. A Carol tem 3 filhos, então eu tenho 3 netos já. O Mateu, o mais velho, o Heron e a Elis, que vai fazer 1 mês daqui a poucos dias. Vai fazer 1 ano daqui a poucos dias. É bom apresentar isso, parabéns. É bom apresentar porque ele é um pai de família, leigo. Você é leigo no assunto, não entende nada de igreja, então, né? Palavrinha complicada essa para você escrever. Eu sou leigo no assunto, o padre entende. O padre entende de oração, de espiritualidade, o padre entende de igreja, agora você é leigo. Exato. Essa é uma palavra cara para a gente, né? Porque normalmente é esse o termo conhecido no nosso meio. Leigo é aquele que não sabe. Na igreja, leigo é aquele que não é. Não é o quê? Não é sacerdote, não é bispo, não é religioso, Não é diácono. não é diácono, é o leigo. Então é aquele que não é. Então a gente tenta desconstruir essa ideia atrás desta palavra, né? No caso do português tem essa conotação, mas a palavra em si ela tem origem, uma palavra grega, do laikos, e aí, então tem um outro significado, e o nosso organismo ele tenta trabalhar um pouco esse conceito dessa palavra, mostrando que não é exatamente disso que nós estamos falando, que é aquele que não é aquele que não sabe ou aquele que não é, muito pelo contrário, né? Depende muito da visão, tanto do padre quanto do próprio leigo, uma visão de igreja. Uma igreja piramidal, está o Papa lá em cima,
o bispo, o padre, o diácono, os religiosos, as religiosas, os leigos lá embaixo, né? Ou uma visão circular de comunhão, em que o Papa tem sua importância na igreja, o bispo também, o leigo, o religioso, todos temos um papel importante na igreja e na sociedade, mas numa visão de comunhão. Não somos mais e nem menos, somos diferentes. Sim. Mas diferentes no sentido de função. Sim. Mas quando se trata da nossa vocação ou espiritualidade, ela é, em primeiro lugar, humana e, depois, no nosso caso, cristã. Exato. Então, o batismo nos faz cristãos. Exato. Né? Nos identifica. Né? O batismo nos identifica como membro desse corpo místico que é a nossa igreja. E uma coisa que o Papa Francisco tem colocado muito, né? Um modelo de igreja sinodal, né? Uma igreja onde todos compõem a igreja, seja o padre, o bispo, o papa, o diácono, o religioso, o leigo e a leiga. Uma igreja toda ela sinodal. Eu sei que tem uma expressão que você fica furioso quando aparece, você nem sabe o que eu ia falar. Então, o padre está lá falando, vocês, povo de Deus, né? O povo de Deus, sendo que, como se o padre não fosse o povo de Deus. Eu já tive uma experiência com isso, padre. Eu fui fazer uma formação, fui participar de uma missa, onde estava presente o bispo na época, e aí eu estava na missa representando o nosso organismo, e o padre que estava apresentando, que estava presidindo a celebração naquele momento, ele falou assim, queria aqui saudar o nosso bispo, queria aqui saudar os irmãos sacerdotes que estão aqui presentes, queria aqui saudar os diáconos, e o povo de Deus. Aí eu olhei e falei assim, eu tinha acabado de falar, eu falei, puxa vida, o conceito completamente equivocado, né? O povo de Deus são todos eles que ele mencionou, e não, né, como ele quis dizer, e aquilo que sobrou. Não foi o que sobrou, somos todos povo de Deus. É isso mesmo, né? Então temos que tomar cuidado. Não é que todos somos iguais, mas não somos mais. Exato. Aí que está, né? Santo Agostinho diz um termo assim, né? Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou irmão. Né? É bem nessa linha mesmo. Isso, né? Isso. Sabendo exatamente isso, né? O senhor falou da palavra função, mas é mais no sentido de desempenhar determinada atividade dentro da igreja, né? Atividades que são próprias dos ordenados, né? do padre, do bispo, e tem atividades que são próprias dos leigos. Então isso no campo da função. Agora, no sentido de pertença, somos todos dentro do mesmo corpo místico, né? Existe um risco de um clericalismo. Sim, bastante. E também de também tudo é a mesma coisa, não, né? O padre achar que ele é mais do que o leigo, e o leigo pensar e agir igual ao padre. Exato. É tão ruim isso. Agora também não dá um democratismo, como se... Não, o padre não tem que pensar e falar nada. Todo mundo tem que dar a sua opinião, tá certo, dar a opinião, mas o que vale é a maioria. Não, ele tem que identificar onde que está o papel de cada um, e na humildade no serviço, né, na compreensão do lava-pés. Sim, exatamente. Exatamente ter claro qual é essa dimensão que cabe a cada um. Tá? No sentido de todos trabalharem no mesmo objetivo, porém, cada um dentro da sua responsabilidade que lhe é própria. O senhor colocou a questão do clericalismo, que clericalismo lembra clero. Então todo mundo acha que quando fala de clericalismo, remete-se à dificuldade do sacerdote, mas não é só do sacerdote, o próprio leigo. Há muitos leigos clericalizados, que muitas vezes fazem críticas ao clero, porque no fundo ele gostaria de exercer aquela função. Ele se enxerga naquela função. E às vezes ele quer, por exemplo, no modo como a gente vê, ele quer, às vezes, até ser mais do que o padre. Ou ele quer ser a autoridade que o clero tem em determinada coisa, que não é própria dele, é própria do clero.
como o leigo tem uma autoridade que lhe é própria. Aliás, a atuação, né, vamos dizer, né, como evangelizador, como igreja, como agente de transformação. O padre tem sua função na sociedade, mas quem está mais presente, quem é mais fermento na massa, é o batizado leigo, não o batizado ministro ordenado. Sim. Em todos os campos, né, em muitos campos. Não que o padre não possa estar presente, mas não é também que o padre apenas coordena e os outros fazem, não é. Mas cada um tem o seu campo de ação. Né? A gente costuma dizer que, quando a gente fala a gente está falando da igreja, que a sociedade é o campo específico do leigo, é próprio do leigo. Por quê? Porque o sacerdote ele tem, de fato, esse papel de pastorear, de coordenar o rebanho. E o leigo está na sociedade, agindo na sociedade, vivendo os dilemas da sociedade. Então, esta tarefa de permanecer no mundo, como a gente chama, de atuar no mundo, é própria e específica do leigo. É nesse campo em que o leigo precisa atuar. E não dá para separar uma forma de atuação dentro da igreja e uma atuação fora da igreja. Porque nós estamos falando de um mesmo ser, de um mesmo leigo. Então ele é leigo dentro da igreja e ele é leigo dentro da sociedade. Ele não tem como trocar a camisa para agora quem está aqui não é mais o cristão leigo que está dentro da igreja. Agora aqui é o Luiz Henrique. Não, o Luiz Henrique que é leigo. Agora é o empresário. O empresário. Não importa o que ele faz com os funcionários. Exato. Agora é aquela pessoa que trabalha naquela empresa que é desonesta lá e rouba. Agora é o pai de família que não é honesto com a esposa. Exato. Quer dizer... Então, tudo isso que o senhor coloca faz todo sentido. Então, no papel básico, no início de tudo, na família, ele tem que ser o mesmo cristão leigo que ele é dentro da instituição da igreja, também não sei se ele está falando da família. Traz tanta angústia, Luiz Henrique. A pessoa que começa a frequentar a igreja, assim é um termo que se usa, começa a ser agente pastoral, ministro, e daí começa a ficar fora da realidade da família, da sociedade. Não vou falar quem, um dia um casal tornou-se ministro, e depois o irmão dele veio falar: padre, quando meu irmão não era ministro, estava sempre aqui na festa de família, alegria, aquela coisa toda. Depois ficou ministro, agora não frequenta mais. É como se falasse assim: agora eu sou puro, agora eu sou de Deus, o mundo é do pecado. Pelo contrário, né? Quem é batizado deve ser fermento na massa, deve ser luz no meio das trevas, no mundo, na realidade do mundo. Exato. Esse exemplo que o senhor dá, a gente percebe isso com muita evidência, né? Quando, de fato, você atribui uma função, no caso do ministro, está colocando, né? É uma outra função dentro do ambiente eclesial, mas é uma função e não é um cargo, né? E as pessoas muitas vezes interpretam equivocadamente e trata aquela função como um cargo, como algo diferente. Eu já vi muitas vezes uma pessoa que às vezes exerce essa função dizendo: não, eu não sou leigo, eu sou ministro. Não, você é leigo, você é batizado. E é isso, essa a sua posição na igreja, e não o cargo que você exerce. A identidade do ser igreja, exato, o estado que ele vive, exato, é como tem um ministério, mas como igreja, como batizado. O padre, antes de ser padre, ele é cristão, é batizado, não pode perder isso de jeito nenhum. Né? Agora, é claro que o agente de pastoral, o catequista, o ministro da Eucaristia, o agente pastoral da saúde, pastoral familiar, num trabalho interno, precisa sim celebrar a Eucaristia, ir à missa, rezar, ter oração a partir da palavra de Deus, adoração ao Santíssimo, se você quiser, puder, tá. Mas isso não quer dizer que quando eu estou no meio da minha família, eu tenho que levar este mundo teórico, este mundo, às vezes, um pouco alienado de igreja, para a família. Não, na família vai viver valores.
Né? Porque tem aquela ideia assim, olha, eu não consigo evangelizar nem a minha família, como que eu vou... Não, mas peraí, não é evangelizar em mostrar conteúdo, mas ser presença. Exemplo, presença e exemplo. Eu sempre digo isso. E até se não é bom exemplo, reconhecer que pedir perdão, buscar o dom da conversão e continuar. Exato, é exatamente isso. A presença e o exemplo é muito melhor. É uma evangelização mais autêntica, mais pura, do que você tentar pelo convencimento, pela forma de querer convencê-lo através das ideias. O exemplo arrasta, né, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que isso, para a gente, como no meu caso especificamente, como pai de família, avô, tudo isso eu tento aplicar na minha vida familiar, que é a base, né, que a gente tem como no meu caso, como vida cristã. Então, não essa é o exemplo do cotidiano, da rotina, da vivência, é a primeira catequese. Né? São aí que você, através dos valores, e não simplesmente através dos ritos, que você acaba educando na fé. Né? São dos valores, da forma como você se relaciona com os seus. Né? Começa daí. Depois você leva isso também para a sociedade. Eu até diria assim, de buscar um ser de bom caráter. Né? Caráter, eu ouvi pouco tempo, caráter é aquilo que você pensa e faz no escondido. Exato. Ele demonstra o seu caráter. Né? Não é só naquilo que você aparenta ser, você faz externamente. Né? Então, sem perfeccionismo, né? Quem está participando de uma atividade pastoral, de alguma coisa, um movimento de igreja, não se achar que é dono da verdade e que é agora instrumento de salvação para todo mundo. Não, quem salva é Deus. O reino é de Deus. Mas, no entanto, alimentar-se na comunidade de fé, alimentar-se com os sacramentos para viver no mundo. Não sendo do mundo, sendo alguém que tem uma perspectiva além, mas sabendo que no mundo está presente o reino. E é no mundo que nós vamos fazer a vontade de Deus. Sim. E principalmente não escolhendo áreas, né? O campo da evangelização, muitas vezes a gente tenta achar que fala assim, não, aqui eu não preciso evangelizar. A gente precisa evangelizar todos os setores de onde a gente está inserido. Por que eu estou falando isso, por exemplo? Como eu atuo nesse campo da fé e política, esse é um tema caro, por exemplo, para grande parte da nossa comunidade católica, porque acha que esses dois campos não deveriam se misturar. Se eu tenho uma realidade experimentada no país, uma realidade que não é bacana, eu preciso evangelizar esse meio. E como que eu faço isso? Através da presença. Através do exemplo cristão que eu tenho. Então, através desses valores, desses fundamentos que veio da família, da experimentação da vida cristã, eu tenho condição de atuar em todos os campos da sociedade. Em todos os eixos. Mesmo que na política seja difícil a gente atuar. E é um campo muito delicado. O Papa Francisco tem um vídeo muito famoso, né, uma declaração onde ele diz isso, que é um campo necessário de estarmos, é um campo que a gente precisa se fazer presente para transformar essa realidade que a gente tem hoje. Às vezes, quando se fala de política, pensa-se no que tem um cargo político, público ou num partido político. Também. Mas vamos imaginar assim, o agente da pastoral da saúde. O que ele vai fazer? Vai rezar, vai participar da missa, vai levar a palavra de Deus, vai visitar o enfermo, e deveria acrescentar também, vai ver como que está o Conselho Municipal de Saúde, vai ver como que está o BS do seu bairro. Quer dizer, é tudo um contexto mesmo integral. Né? Porque vamos dizer assim, a nossa vida em sociedade, ela tem muito a ver com qualquer relação pastoral que a gente executa. O senhor cita o exemplo da saúde, exatamente isso. Quando eu acompanho um doente, quando eu faço uma visita, isso é bacana, isso é importante. Mas, por exemplo, quando eu começo a perceber que há uma carência, uma falta de recurso sobre determinada política pública,
a minha visita vai ser importante? Vai. Mas a minha atuação como sujeito, cidadão, também precisa acontecer nessa área. Para quê? Para cobrar das autoridades políticas efetivas, para que a gente tenha vamos dizer assim, doentes sempre teremos, mas eu não posso ter casos em demasia de uma determinada doença, onde se tivesse aplicação de certas políticas públicas, o número de doentes seria muito melhor. Se eu tenho uma comunidade que tem falta de água, mas falta de água não é um problema. Uma água de 52% do povo brasileiro não tem água encanada. Exatamente. Se eu sou um agente de pastoral, por exemplo, da Pastoral da Saúde, eu tenho que fazer essa visita aos meus doentes, mas eu também tenho que observar o que os cerca. Quais são os fatores que, às vezes, certas doenças estão relacionadas com certas faltas de políticas públicas que acometem aquela pessoa com que eu acompanho. Então, o trabalho pastoral ele extrapola essa ação que a gente fala interna, mas também olha o que cerca o meio em que a pessoa que eu estou atendendo está inserida. Na verdade, o agente de pastoral deve ser agente de transformação, deve deixar se transformar por Deus, mas é a partir da pessoa de Jesus Cristo. Como que ele agiu, como que ele pensou, como ele acolheu as pessoas, como que ele enfrentou também o poder político, econômico, religioso da época. Então, é a partir da pessoa de Cristo. Você falando, eu pensei assim, o padre poderia trabalhar numa empresa, numa fábrica. Eu trabalhei no MOF, trabalhei 4 anos de carteira assinada. O padre poderia estar como candidato à vida pública, na política partidária, quando há uma extrema necessidade, o padre pode se candidatar, uma extrema necessidade, a igreja permite. O padre pode participar do conselho municipal da saúde, por exemplo. Pode, mas o leigo, fiel leigo, tem esse campo de ação muito mais abrangente. E é papel, não é que fique exclusivo, mas é específico do leigo. Porque é exclusivo é da igreja toda, mas é específico para, em nome de Deus, em nome do Evangelho, por causa do reino, por causa da dignidade humana, marcar uma presença evangélica em todo o campo. Exato. Primeiro, uma questão matemática. O número de leigos é muito superior ao número de ordenados. Somos uma população numérica muito superior. Portanto, há uma possibilidade muito maior de participação nesses espaços do leigo do que do ordenado, porque são um grupo muito menor. Como o senhor coloca, de fato, existem situações que o ordenado pode executar determinada atividade política, seja ele de cargo eletivo ou não, no conselho, pode. Às vezes é a única forma de ter esse tipo de atuação. Mas, assim, na maioria dos casos, a gente fala que realmente é o campo específico do leigo, do leigo e da leiga. Então, não ficar dentro da igreja apenas, mas como igreja, ser um sinal de Deus e ser uma voz profética. Um profetismo não é só para santos, padres não, é para todo batizado. Aliás, para quem não é batizado também. Sim. Eu fico lembrando de Gandhi. Sim. Mahatma Gandhi não era cristão, mas vivia valores Sim. do reino como um sinal profético, uma paz, uma paz que gerava uma não violência ativa, toda essa ideia. Então, são pessoas... Agora, nós batizados, ou batizado, temos um compromisso com o reino, compromisso direto, de uma adesão. Então, a espiritualidade está bem dentro da dinâmica do reino. Daí, se for conhecer no Evangelho o reino, fala-se tanta coisa lá, tanta coisa. E podemos pegar Mateus 25, quando apresenta: tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Quer dizer, é muito exigente o Evangelho, para todos. Para todos. Essa citação bíblica é o que nos norteia as nossas ações sociais e políticas. Ali está a grande
essência da mensagem que Cristo nos deixou, né? E como é desafiador. É bonita? É bonito esse trecho. Mas quando você começa... a gente se coloca no lugar de que estava ali ouvindo Jesus, né? Mas quando que eu não te dei o que comer? Quando que eu não te dei o que beber? Aí, a nossa vida é recheada disso, de exemplos assim, de situações onde a gente poderia, de fato, ter um pouco mais de coragem de fazer certas coisas e acaba não fazendo. Para aquele irmão que sofre, para aquele irmão que tem dificuldades, né? A gente, às vezes, e não é uma tarefa específica minha, é do conjunto da comunidade, das pessoas, para ajudar a solucionar o problema. E não Cristo não fala de uma transformação individual dos problemas sociais, ele fala de uma transformação coletiva, onde todos se unem. A história da partilha, né, na multiplicação dos pães e peixes, foi a partilha. Então foi uma ação coletiva de solução de um problema. Cada um deu o que tinha, partilhou o que tinha e até sobrou. Todos saciaram. Eu fico pensando aqui o seguinte, quase chegando no final do nosso programa, Jesus Cristo era leigo. Né? Maria, leiga, quer dizer, não era da casta sacerdotal. E ele vivia como uma pessoa comum, é Deus. Mas não vivia como um sacerdote. É sacerdote porque se ofereceu ao Pai, se ofereceu à humanidade. Então a igreja nasce a partir da pessoa de Cristo, não a partir da religião que estava na época. Exato. Jesus não veio criar religião, veio criar ou chamar discípulos. Exato. Que tornariam-se testemunhas. Exato. Isso que é fundamental. O que a igreja tem hoje na hierarquia tem sua realidade, mas não podemos usar disso como força, poder, mas como comunhão. Né? E assim todo batizado se sentir realmente igreja. Né? O tema vai longe, hein? Vai longe. Então, por chegarmos aí quase ao final do nosso programa, eu te convido, Luiz Henrique, além de agradecê-lo muito por estar aqui, as suas considerações finais, por favor. Bom, Babi, eu agradeço muito esse convite de estar aqui com vocês nesse dia especial. Um dia que a gente reflete um pouco essa questão da vocação laical, que muitas vezes ela não é falada dentro dos nossos ambientes eclesiais. A gente valoriza muito as outras vocações, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. E muitas vezes, quando se fala do leigo, lembra da função, por exemplo, dia do catequista, dia do ministro da Eucaristia, mas não lembra da vocação que a maioria do povo de Deus tem, que é a vocação de ser leigo. É uma vocação tão linda, tão bonita, e que a gente precisa mostrar assim, que tem pessoas que são chamadas a uma função sacerdotal específica, mas a grande maioria tem a vocação de ser leigo, uma vocação laical, de viver constituindo uma família, de viver na sociedade efetiva, no campo profissional, no campo social, no campo político. Então, essa é uma vocação que ela precisa ser valorizada. E esse exercício que a gente, que participa do organismo, do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, tenta mostrar o quanto a gente tem de bonito disso e quanto isso ainda é tão desconhecido para o nosso povo. Então a gente tenta quebrar esse modelo, como o senhor falou no início do programa, desse modelo piramidal de igreja, e tenta transformar essa nossa igreja numa igreja sinodal, numa igreja comunhão, onde cada um tem a sua função e cada um tem a sua responsabilidade. E todos são responsáveis por isso. Eu agradeço de coração aí pela oportunidade, porque é sempre bom quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouco sobre isso. Então, e somos uma igreja ministerial, cada um a serviço do outro, a serviço da humanidade toda. E o sacerdócio que o leigo vive é o sacerdócio na família, no trabalho, na política, na economia, na vida. Né? Isso é um verdadeiro sacerdócio. Daí tem um sacerdócio ordenado, que, deixa eu defender minha classe trabalhista, né? Não é luta de classe. Não. Nós devemos lutar contra
aquilo que está contrário ao reino de Deus. E um querer fazer-se maior que o outro não pertence ao reino. Eu encerro agradecendo a você, em nome de Deus, de toda a igreja, de toda a comunidade, da nossa paróquia São Vicente de Paulo, pelo seu testemunho como batizado, como pessoa humana, nos trabalhos pastorais, também, é claro, nos ministérios, mas sobretudo quando você age em nome de Cristo, da igreja, no mundo. Muito obrigado mesmo, parabéns a todos pela perseverança, tenham uma fé produtiva, fé ativa, que é graça de Deus e também fruto do seu esforço. Deus abençoe muito, viu? E tenha paz. Até semana que vem e muito obrigado, Luiz Henrique, pela sua presença carinhosa aqui. Obrigado. Um abraço.